Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns sites, alguns podcasts que vocês podem usar para melhorar o francês de vocês. Fica ligado aí que eu vou falar quais podcasts usar e como. Vou compartilhar com vocês algumas técnicas para deixar mais eficaz o estudo do francês. Primeiramente, os podcasts que eu indico tem um que é podcastfrancaisfacile.com, que é muito bom, tem vários níveis, ótimo para iniciantes. Um segundo é Français avec Pierre, que aí já é preciso ter uma certa base de francês, tá certo? Mas para intermediários. Também temos o Français authentique, para intermediários também. E para intermediários mais avançados, entre intermediário e avançados, nós temos o RFI. RFI tem um Journal en Français Facile, não se iludam, não é tão fácil assim, mas bom. É o Journal en Français Facile da RFI.fr. Então, são 4 sites diferentes que propõem podcasts com temáticas diferentes, com estilos diferentes. Então, tem para todos os gostos e para todos os níveis, tá ok? Então, agora que você tá com podcast em mão, o que você faz com ele? Okay? Como estudar com podcast? Tem muita gente que ouve uma vez, ouve fazendo outras coisas, se prestar muita atenção e pronto, acabou. Se você já tem um nível avançado, tá só querendo fazer a manutenção do seu francês, isso vai funcionar. Isso é uma ótima maneira, ok? Sempre ouvindo francês lá, de preferência com assuntos que te interessam. Mas, se você ainda não fala francês, se você tá bem iniciantezinho, ou lá no começo do intermediário, eu acho que é bem interessante você fazer um trabalho mais polido, com esses podcasts. Eles podem oferecer muito mais do que se você estiver só ouvindo. Então, como é que você faz? Você baixou o podcast, ok? Você ouve uma primeira vez. Você só ouve. Vai ouvindo, tenta se concentrar, vê o que consegue entender. Muitos desses podcasts, muitos desses sites, eles propõem perguntas de compreensão. Então, você tenta responder aquelas perguntas depois de ouvir 1 ou 2 vezes e vê e compara, mede o teu nível de compreensão oral. Depois, o que é que você faz? Você ouve acompanhando a leitura. Todos esses sites eles dão o texto também para você, eles dão a transcrição. Todos esses sites dão a transcrição do que é dito. Isso ajuda muito, isso é muito importante. Então, você vai ouvindo, acompanhando. Então, aí, nesse momento, infelizmente, você não vai poder correr e ouvir o podcast ao mesmo tempo, lavar uma louça e ouvir o podcast ao mesmo tempo. Então, é realmente um momento em que você está concentrado só no francês. Tem que estar sentado, com o texto em mãos e podendo ouvir também, tá certo? Você vai acompanhando. Por quê? Porque aí você vai começar a entender melhor a relação da escrita com o áudio em francês. Isso é importante depois para você poder ficar mais independente nos seus estudos. Ok, então, ouvi uma vez, medi a minha compreensão, depois eu ouvi acompanhando a leitura. Próximo passo, eu vou ouvir acompanhando a leitura, dando pausa depois de cada frase. Depois de cada frase, vou dar uma pausa e vou repetir. Então, você ouve, dá pausa e repete. A 4ª etapa, eu vou ler. Eu estou com o texto, eu leio e depois eu ouço aquela mesma frase, depois eu comparo para ver se eu pronunciei certo. E aí o que acontece? Você faz essas 4 etapas, no mínimo essas 4 etapas, porque depois você vai ouvir de novo, tá ok? Só ouvir. E aí depois vai depender da tua paciência. Se você tiver paciência, você pode ouvir umas 2 ou 3 vezes. Mas o importante é que você ouça o mesmo podcast mais de um dia seguido. Então, dependendo do seu nível, se você for avançado, ouve o mesmo podcast umas 2 vezes. Se não, você pode ouvir até 5 vezes, 5 dias seguidos. Sempre seguindo essas mesmas etapas, essa mesma sequência daí. Um dia você segue
4 etapas. No outro, a mesma etapa, sempre com o mesmo podcast. Isso é importante. Repetição é muito importante no aprendizado de uma língua. Veja as crianças. Às vezes elas têm vários desenhos disponíveis, né? Mas elas querem aquele mesmo. Elas querem ver aquele mesmo episódio daquele mesmo desenho, porque ela aprende bastante com repetição e nós também. A diferença é que a gente é um pouquinho menos paciente que as crianças. Mas essa é uma maneira de avançar bastante, bem rápido e solidamente. Toda dica de estudo depende muito da sua paciência, do seu estilo também de aprendizado, tá? Então, nada precisa ser regra fixa, geral, que vai dar certo para todo mundo. Você tem que adaptar a sua rotina, suas aptidões, os seus anseios, etc. Mas essa daqui é uma maneira que, para quem tem paciência, eu já constatei que funciona. Constatei comigo, nos meus estudos de inglês, por exemplo, e com outros alunos que resolveram seguir os meus conselhos. Por isso que hoje eu resolvi compartilhar com mais gente. Então, se você seguir esses conselhos, por favor, deixa aqui um comentário, fala se funcionou, diz se teve paciência, curte, compartilha com os teus amigos se você acha que essas dicas foram realmente importantes e se inscreve no canal que em breve tem mais dicas de francês. Até mais!